E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para nossa penúltima aula sobre ondas, né, do nosso curso de Física Fundamental 2. Então, vamos entender um pouco sobre o princípio da superposição de ondas e a interferência de ondas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje, superposição e interferência de ondas. Então, nessa aula, a gente vai tentar entender um pouquinho mais como é que funciona quando duas ondas passam uma pela outra e como é que elas influenciam uma na outra. Então, né, para a gente começar, né, quando duas ondas se superpõem, né, quando elas, a gente deixa de perceber essas ondas separadamente e vê somente a onda resultante dessa superposição. Por exemplo, aqui nós temos essas ondas, né, que inicialmente vão se propagando, essa onda aqui, né, menor, de amplitude menor, e essa onda de amplitude maior, uma nessa direção e outra nessa direção. Então, nós percebemos apenas uma onda resultante quando elas se superpõem e depois continuamos percebendo elas individualmente. Então, passando em câmera lenta aqui, né? Então, tem essa onda de amplitude maior. Aqui o tracejado mostra como ela está se propagando durante a superposição, mas visualmente nós não percebemos as duas individualmente, mas durante a superposição nessa região aqui, certo? E aí, então, esse princípio da superposição, ele vai dizer exatamente isso. Essa onda resultante aqui, ela vai se comportar como a soma algébrica das duas ondas que estão, né, interagindo ou se superpondo. Então, lembrando que o y é sempre o valor, né, da amplitude da onda, ou a posição y, no caso dos pontos materiais, né? E o máximo é a amplitude. Então, essas posições y aqui da onda resultante vai ser a soma algébrica das posições y das ondas que estão se superpondo em toda a posição x e em todo o tempo t. Tá? Então, vamos olhar isso com calma, né? Duas ondas senoidais transversais, é o tipo de onda que a gente está estudando, elas se deslocam por uma corda, né? E essas ondas são idênticas, a não ser pelas velocidades opostas delas. Então, mostre que a corda em vibração é descrita por essa equação aqui. A nova onda, a onda superposta, é 2A seno kx cosseno de ômega t. Então, só para a gente entender a situação, né? Vamos desenhar aqui um eixo cartesiano, certo? Esse eixo da posição, né? Com a posição y. Então, a gente tem essa onda aqui, está se propagando com essa velocidade v1, e temos essa onda aqui, que está se propagando com a velocidade v2. Então, elas estão em direções opostas, né? Então, podemos imaginar que essa onda está se deslocando no sentido positivo do eixo x e essa no sentido negativo do eixo x também, né? E então a gente pode, né? Vamos escrever a equação dessas ondas. Então, essa onda 1, ela vai ser o A seno kx menos ômega t. Essa é a nossa onda progressiva, tá? Então, o sinal dela vai ser o sinal negativo. Esse sinal negativo vai dar a nossa onda progressiva. E agora a gente vai ter a onda 2, a y2, vai ser o A seno, como ela está no sentido oposto, X mais ômega t. Essa vai ser a nossa onda, né, retrógrada, essa que está indo na direção contrária ao eixo do x. O princípio da superposição, né, vai dizer que a onda resultante vai ser a soma algébrica das duas ondas individuais. Deixa eu ajeitar isso aqui, que ficou feio. Vou pegar a caneta de novo. Mais y2.
Muito bem, então vamos fazer essa soma algébrica aqui, né? Então, nosso y' vai ser o A seno, a primeira onda aqui, né? Essa primeira onda, seno kx menos ômega t, mais, né? O mais aqui da soma das duas ondas, e a segunda onda, A seno kx mais agora, né? Ômega t, que é essa segunda onda aqui. Muito bem. Agora a gente tira esse A em evidência. Então, vamos ter aqui apenas o seno do kx menos ômega t e o seno do kx mais ômega t, tá? Agora aqui, gente, aqui faltou o mais, né? Vamos fazer o mais aqui no meio. Tá? Dá para perceber aí, certo? Então, agora a gente pode aqui, né, aplicar nessa parte aqui, cada uma dessas partes, esse aqui e esse aqui, a gente pode aplicar o seno da soma e da diferença, né? O que é o seno da soma da diferença? Seno de A mais B, ele vai ser igual ao seno de A, bora botar logo mais ou menos, seno de A cosseno de B, mais ou menos, né? O seno de B cosseno de A. Então, aí é o seno da soma e da diferença. Então, fazendo isso aqui para cada um desses termos, eu vou tentar fazer aqui embaixo, tá? Eu vou ter o y' é igual, nosso A continua lá, né? E agora eu vou ter, então, seno de kx, que é esse primeiro termo aqui, né? E agora o cosseno desse segundo termo, cosseno ômega t. Agora aqui, o menos, né? Menos, agora inverte, seno de ômega t, cosseno kx. Esse pedaço todo aqui é desse primeiro aqui, tá? Esse primeiro termo aqui. Agora, esse mais é a soma aqui dos senos, tá? Vou repetir o mais aqui embaixo, mais. Agora vem o seno da soma desse lado aqui. Seno kx, cosseno ômega t, e agora o sinal aqui dentro é positivo, né? Mais, deixa eu ajeitar esse menos aqui, que está meio feinho, mais, agora o invertido, né? Seno de ômega t, cosseno kx. E aí fecha o colchete aí daqui da expressão do y'. Beleza, gente? Então, o que a gente consegue observar aqui? Dentro do colchete, eu tenho esses dois termos aqui, né? Menos seno de ômega t cosseno de kx e mais seno de ômega t cosseno de kx. Então, eles têm os sinais inversos. Como eles têm os sinais inversos, eu posso simplesmente cancelar esses dois termos aqui. E, por outro lado, eu tenho aqui seno de kx cosseno de ômega t, seno de kx cosseno de ômega t. Então, esses dois termos aqui vão se somar. Então, vai dar 2 seno de kx cosseno de ômega t. Vou escrever aqui do outro lado. Então, y' é igual a... Então, esses dois termos vão se somar. Então, eu vou ter 2, que é a da soma desses dois termos aqui. O A, que já estava, né, esperando aqui fora do colchete. E agora, seno do kx vezes o cosseno de ômega t. Então, aí fica provado, né, que as duas ondas somadas, né, pelo princípio da superposição, duas ondas com mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, tudo igualzinho, só de velocidades opostas, então a onda resultante vai ter essa expressão, 2A seno de kx cosseno de ômega t. O que dá para perceber logo de cara, né? Lembrando que as amplitudes dessas ondas é A, né?
as duas têm a mesma amplitude A, então dá para perceber logo de cara que em algum momento a onda superposta vai ter uma amplitude de 2A, certo? Em algum momento ela vai ter uma amplitude que é o dobro das amplitudes, né, das ondas iniciais, né, que estão gerando, se superpondo. Beleza, gente. Então, vamos adiante. Só para continuar, vamos lembrar o que é a fase de uma onda. Então, a fase de uma onda a gente pode entender como sendo que parte, né, do seno ou do cosseno ou do ciclo trigonométrico ela está percorrendo em algum momento. Por exemplo, então, imagina que a onda bem aqui em cima, né? Passou um pouquinho, mas a ideia é que tivesse aqui. Então, a onda, na sua amplitude máxima, a fase dela vai ser a fase do π sobre 2, né? A posição no ciclo trigonométrico, da onda, digamos assim. Então, aí já a onda na sua fase mínima, passou um pouquinho, a ideia era que a fase dela vai ser π, que é a posição que ela vai estar lá no ciclo trigonométrico. E assim por diante, né? Na amplitude negativa, mas máxima ainda, a onda vai estar na fase 3π sobre 2, né? E aí, quando ela volta novamente a ter amplitude zero, aqui a onda vai estar na fase, né, 2π ou zero, né? No caso, é a mesma fase da amplitude mínima aqui, mas quando ela ainda está crescendo no sentido do y, certo? Então, essa aí é a fase da onda. Agora, aí, isso para a gente ver esse caso particular. Então, o caso particular da superposição de ondas com mesma amplitude, comprimento de onda e sentido de propagação, mas com uma diferença de fase, né? Então, uma onda está, digamos, nessa fase zero e a outra está numa fase um pouquinho mais à frente, né? Digamos aqui no π sobre 4, por exemplo, né? Só para exemplificar. Então, elas têm uma pequena diferença de fase que a gente vai chamar de φ, que é essa diferença de fase. Muito bem. Então, pelo princípio da superposição da onda, né, a onda resultante, a y', ela vai ser a soma algébrica das duas ondas, y1 mais y2. Então, lembra, né? Elas estão propagando no mesmo sentido também as duas ondas senoidais, mas agora com essa pequena diferença de fase. Então, vamos colocar a diferença de fase na onda 2. Então, a onda 1 vai ser o A seno kx menos ômega t. Vamos colocar as duas no sentido progressivo, tá? Mais a segunda onda, A seno kx menos ômega t, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, mas agora ela tem a diferença de fase. Então, a onda 2 está, sei lá, em π sobre 4 e a onda 1 está em zero, né? Digamos assim. Então, elas têm uma diferença de fase aí entre elas. Lembrando, né, que esse termo todo aqui, ele representa a fase da onda, né? Então, essa onda pode estar na fase zero, né? 0 radianos, e essa aqui pode estar na fase, né, π sobre 4. Então, esse valor aqui vai ser π sobre 4, a diferença de fase entre elas, né? Ela vai estar sempre π sobre 4 à frente da outra. Beleza, agora eu tenho esses termos aqui, né? Eu tenho o seno, né? E, antes disso, deixa eu só colocar em evidência logo esse A para ficar mais visível. Então, o A, aqui ele vai ser o seno de kx menos ômega t, mais o seno de kx menos ômega t mais o φ, tá? Fecha o colchete. Então, agora eu tenho um seno aqui na frente, né? E tenho outro seno aqui. Posso aplicar aqui a soma de senos, tá? Então, vou colocar aqui, vamos aplicar a soma de senos. Como é que é a soma dos senos? Então, o seno de A mais o seno de B, ele vai ser 2 seno
de A mais B sobre 2, cosseno de A menos B sobre 2. Então, essa aí é a expressão da soma dos senos, tá? Então, aplicando a soma dos senos aqui no que nós temos, então, vamos ter, né, o A, cochetes, aí vem o 2. Qual é o A dessa minha expressão aqui? É o kx menos ômega t. Então, eu vou ter o seno, 2A seno, parente grande aqui, né? Kx menos ômega t. Qual é o B? Meu B vai ser o kx menos ômega t mais o φ. Opa, não era para ter colocado os parênteses aqui. Deixa eu retirar. Kx menos ômega t. Voltar para a caneta aqui. Agora o B, né? Mais kx menos ômega t mais o φ. Tá? Tudo isso aqui sobre 2. E o cosseno agora, né? Do A menos o B. O A é esse aqui, aparecendo aí, e o B é esse aqui. Então, cosseno de kx menos ômega t, tá? Menos, esse menos vai mudar o sinal de tudo que está aqui dentro. Kx mais ômega t menos φ. Tudo isso aqui sobre 2. Fecha o parêntese, fecha o colchete. Beleza, aí o que a gente pode ver aqui, né? Então, a gente vai aqui no cosseno, deixa eu pegar a canetinha vermelha, tem algumas coisas que a gente pode cancelar, né? Então, aqui, olha, aqui eu tenho kx e aqui eu tenho menos kx. Então, esses dois aqui podem ser cancelados. Eu tenho ômega t e aqui, desculpa, menos ômega t e aqui eu tenho ômega t. Então, eu posso cancelar esses dois aqui. Então, no final das contas, só o que vai sobrar aqui... Opa, peguei um marca-texto. Só o que vai sobrar aqui vai ser, né? Deixa eu fazer uma setinha aqui. O cosseno de menos π sobre 2. Tá? Mas assim, o cosseno de um ângulo negativo é o mesmo cosseno é o cosseno do próprio ângulo. Então, esse cosseno do φ sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de menos φ sobre 2. Então, aqui vai ser o cosseno de φ sobre 2, na verdade. Tá? Vou botar a caneta preta aqui de volta, para a gente voltar para a conta. E aqui dentro eu vou ter, né? Então, aqui eu tenho kx e aqui eu tenho kx, né? Então, eles vão somar. Então, eu vou ter 2kx. Aqui eu tenho menos ômega t menos ômega t. Então, menos 2 ômega t. Né? E mais o φzinho lá dentro. Tá? Então, como é que vai ficar esse termo aqui? Eu vou poder colocar o seno. Agora eu vou abrir um colchete aqui. E aí eu posso tirar em evidência esse 2. Aí vai ficar o kx menos ômega t. Isso aqui tudo sobre 2, tá? Mais o φzinho, tá? Sozinho sobre o 2 agora. E aí esse 2 aqui com esse 2 daqui de baixo vão se cancelar. Beleza, então, como é que vai ficar agora essa expressão com todas essas manipulações que a gente fez? Então, eu vou ter o A, colchete, né? Aí eu vou ter 2 seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. E aqui o cosseno de φ sobre 2. Eu já podia ter feito aqui algumas coisas. Então, vamos, esse aqui, né? Esse 2, ele vai multiplicar o A. Então, bora ajeitar logo isso, né? Com a caneta aqui. Vai ficar 2A seno, né? Kx menos ômega t mais φ sobre 2, cosseno de φ sobre 2. Aí saiu o colchete. Então, podemos apagar o colchete daqui também. E caneta, caneta, caneta.
E aí, então, temos agora, né, só rearrumando, tá? Então, essa minha nova onda, ela vai ser 2A. E esse cosseno de φ sobre 2, ele não está, né, relacionado nem com a variável x aqui, nem com a variável t. Então, eu vou trazer ele aqui para frente. Cosseno de φ sobre 2, né? Lembrando que esse φ sobre 2 é um termo fixo, é a diferença de fase da onda, né? De uma das ondas. E agora sim o termo que oscila com o tempo, o seno de kx menos ômega t. Então, esse é o termo de oscilação, tá? Esse é o termo que vai fazer a onda oscilar. Isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. Então, olha como essa nova equação da onda, ela lembra a equação, né, da onda padrão. Deixa eu escrever aqui em cima. A seno AX menos ômega t. Então, olha só como elas são parecidas, né? Eu tenho o termo oscilante aqui, tenho o termo oscilante aqui, e a amplitude dessa onda, e no caso dessa onda superposta, todo esse meu termo aqui vai ser a minha nova amplitude. Lá embaixo, mas dá para ver, né? Aqui é a minha nova amplitude. Então, quer dizer que a amplitude dessa onda, né, ela vai depender da diferença, da metade da diferença de fase entre as duas ondas. Ah, faltou um termo aqui, né, no oscilante, né? Eu esqueci de colocar o φ sobre 2. Vamos já corrigir aqui, então. Tirar isso daqui, planeta de volta. E aqui, né, é o mais φ sobre 2. Agora sim. Claro, o termo oscilante também, né, vai depender da diferença de fase das ondas. Vamos ver aqui na prática. Então, vamos ver esse caso em que as duas ondas, as ondas que estão interagindo, a onda 1 e aqui a onda 2, olha, um probleminha aqui, deixa eu ver se eu consigo corrigir agora. Então, eu tenho aqui as minhas ondas, né? As ondas que estão interagindo entre si, a onda 1 e a onda 2, né? E elas estão, né, na mesma fase aqui, π sobre 2. Então, eu posso dizer a diferença de fase aqui entre elas, né, é zero, tá? Elas estão na mesma fase aqui, né? Então, quando eu tenho aqui as duas na mesma fase, eu posso, então, pegar o termo da amplitude da nova onda, ela vai ser 2A cosseno desse π sobre 2, lembra? Mas esse φ é zero. Então, aqui vai ser o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Então, a amplitude dessa nova onda, ela vai ser igual a 2 vezes a amplitude das ondas que estão se superpondo. Então, eu tenho aqui, né, a amplitude dessa onda, e aí a amplitude da onda resultante vai ser o dobro. E nota que isso, né, como as ondas estão se propagando, então essa diferença de fase vai ser sempre a mesma, né? Deixa eu fazer aqui direitinho. Então, aqui, né, elas estão se propagando. Aqui nesse ponto em que a amplitude delas é zero, a diferença de fase vai ser a mesma também, né? Então, aqui passou um pouquinho. A diferença de fase vai ser a mesma também. Vai ser a diferença de fase zero, então a amplitude aqui é zero, a amplitude aqui é zero, então a amplitude da onda resultante também vai ser zero. Passando um pouquinho aqui, né? Nesse outro ponto, a diferença de fase delas continua sendo zero, tá? Então, essa amplitude agora aqui, né? Esse y negativo, mas está na amplitude máxima, então, novamente, a amplitude aqui vai ser 2 vezes a amplitude das ondas originais. E assim segue, né, durante todo o momento. Então, a gente fez essa imagem aqui separada, né, das ondas
1 e 2 separadas para a gente poder visualizar a onda resultante a partir da interação dessas duas ondas aqui. Beleza? Agora, nessa segunda situação aqui, essa onda está na fase, né? Ela está lá na parte de cima dela, então a fase dela aqui é o π sobre 2, né? Deixa eu colocar aqui. Fase da onda 1 é π sobre 2, tá? E a fase da onda 2 vai ser a fase lá do ciclo trigonométrico que está lá embaixo, né? Então, o ciclo trigonométrico aqui, né? Então, aqui em cima nós temos o π sobre 2 e aqui embaixo nós temos o 3π sobre 2, né? Só lembrando, 0, π sobre 2, 2π sobre 2, que é o próprio π, 3π sobre 2, aqui que seria o 4π sobre 2, que é o 2π. A fase da onda 2 vai ser 3π sobre 2. Então, qual vai ser a fase em si, né? Diferença de fase, na verdade. Bora calcular. 3π sobre 2 menos π sobre 2. Então, vai ser alguma coisa sobre 2. 3π menos π, 2π. Ou seja, a diferença de fase vai ser π. Essa é a diferença de fase entre as duas ondas, é somente π. Agora a gente vai ter, então, né, essa amplitude, vou fazer aqui embaixo, tá? A amplitude da nova onda vai ser 2 vezes a amplitude das ondas normais, vezes o cosseno dessa diferença de fase aqui, por 2. Então, vai ser 2A cosseno, diferença de fase é π, né? Agora sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Tá? Então, se esse cosseno vai ser sempre 0, então, durante toda a propagação dessa onda aqui, sempre a amplitude da onda resultante vai ser 0. Não importa em que posição, né, a onda 1 e a onda 2 estejam, a diferença de fase delas é constante, é sempre π, por isso a amplitude da onda resultante vai ser sempre 0. Então, existem duas ondas aí se superpondo, mas para a gente não vê nada. A gente vai ver a corda lá, né, como que estivesse em repouso, mas as duas ondas estão lá interagindo, mas com uma diferença de fase de π. E a gente tem a onda totalmente destrutiva. Eu esqueci de falar anteriormente, mas vocês leram, quando a diferença de fase é 0, então a onda é totalmente construtiva. E nesse caso, com a diferença de fase π, a onda é totalmente destrutiva. E aí, uma diferença de fase que não seja nem 0 nem π, né? Ela esteja entre 0 e π, então você vai ter essa soma, né, das duas ondas, né, essa superposição das duas ondas. Então, você vai ter essa amplitude, né, da onda resultante sendo 2A cosseno de π sobre 2. Esse exercício aqui em seguida. Então, duas ondas sendo iguais se propagam no mesmo sentido em uma corda e interferem entre si. A amplitude das ondas, né? Está errado, a amplitude das ondas é 9,8 milímetros. E a diferença de fase entre elas é 5π sobre 9 radianos, tá? Então, primeiro, qual é a amplitude da onda resultante e qual é o tipo de interferência, tá? Só lembrando, então, essa superposição de ondas, ela é descrita dessa forma aqui. A gente tem o 2A cosseno da diferença de fase seno kx menos ou mais ômega t, vamos colocar o menos, mais a diferença de fase sobre 2, tá? Aí, na nova onda, nessa onda resultado da superposição,
a gente tem, então, que esse termo aqui é o termo da nova amplitude. Ah, ficou ruim, né, de ver? Deixa eu apagar aqui. Então, esse termo aqui é o termo da amplitude da nova onda. E esse termo aqui, especificamente, é o termo da fase. Vou botar a fase linha aqui. Que é a fase dessa nova onda. Tá? Então, vamos aqui para a letra A. A letra A, ele quer que calcule a amplitude dessa nova onda aqui. Amplitude da nova onda. Então, o termo da amplitude é esse aqui. Vamos utilizar esse termo. Amplitude da nova onda vai ser 2A cosseno de π sobre 2. Tá? Nenhuma novidade aí. Então, só substituir valores. 2, a amplitude é dada aqui, né? Cadê? 9,8 milímetros. A gente vai manter a unidade, tá? 9,8. E o cosseno é como a gente fez no slide anterior. A diferença de fase é 5π sobre 9. Então, 5π sobre 9 sobre o 2, agora, então vai ficar 5π sobre 18. Então, cosseno de 5π sobre 18. Então, esse cosseno a gente fez lá no slide anterior, 2 vezes 9,8 vezes 0,6427. Tá? Então, essa nova amplitude, fazendo todas essas continhas aí, vai dar exatamente 12,598 milímetros, tá? Porque a gente usou aqui, né, a unidade da amplitude em milímetros. Então, a amplitude da nova onda também em milímetros. Muito bem. Agora a letra B. A letra B, ele quer saber qual é a que diferença de fase, na verdade, faz com que a amplitude da onda resultante seja de 4,9 milímetros. Qual a diferença de fase para que essa amplitude da onda resultante seja de 4,9 milímetros? Ele quer saber a diferença de fase para essa nova amplitude. Então, a gente pode usar só esse termo da amplitude novamente aqui, caso esse termo. Então, vamos aproveitar ele, né? Trazer para cá, já substituindo os valores. Então, 4,9 é igual a 2 vezes a amplitude das ondas que originam, né, a onda superposta, e agora o cosseno desse ângulo aqui que eu já não sei qual é. Né? Na verdade, o cosseno da metade desse ângulo que eu já não sei qual é ainda. Então, vou deixar o cosseno por enquanto aqui sozinho. E os outros termos vão passar para o outro lado, né? Agora dividindo. Essa multiplicação aqui já foi feita, né? Bem aqui. Mas se bem que eu botei só o resultado. Então, eu vou colocar aqui, dá 19,6. Então, isso aqui vai dar, essa divisão, né? 0,25. Tá? Agora aqui, eu tenho o cosseno de um ângulo, tá? E um número. Então, para eu extrair apenas esse termo aqui, né? O ângulo em si e não o cosseno dele, eu vou ter que usar a operação inversa do cosseno, que é o arco cosseno. Então, eu vou ficar aqui só com o ângulo, φ sobre 2 vai ser igual ao arco cosseno de 0,25. De outros termos, é o arco, o ângulo, cujo cosseno é 0,25. Então, eu vou ter aqui um ângulo e aqui eu vou ter um ângulo como resposta novamente. Né? Então, φ sobre 2, aí você faz lá na sua calculadora científica, arco cosseno 25, ele dá 1,1
32. E aí agora é só passar o 2, né, multiplicando para o outro lado. Então, esse ângulo φ, que vai ser a diferença de fase entre as duas ondas, para que a amplitude seja 4,9, então a diferença de fase vai ter que ser 2,64 radianos. Muito fácil, né? Tranquilo de fazer. Bom, avançando aqui, aí só para deixar um pouco mais aprofundada a nossa discussão, a diferença de fase entre as duas ondas, elas também não é dada somente em ângulos, elas podem ser dadas também em comprimentos de onda. Por exemplo, como é que a gente pode pensar nisso? Imagina aqui, né, que eu estou com essa diferença de fase aqui, ou essa fase, né? Kx menos ômega t, né? Aqui nesse ponto ele vai ser π sobre 2, certo? E aqui está representado um comprimento de onda, né, dessa onda senoidal. Então, nessa fase, né, de π sobre 2, eu vou ter quantas partes do comprimento de onda? Se o comprimento de onda inteiro é esse aqui, né, eu vou ter 1/4 do comprimento de onda, né? Avançando essa situação aqui, né, mais ou menos por aqui, um pouquinho, aqui, beleza. A fase dessa onda agora é π. Então, o Kx menos ômega t é igual a π. E a gente percebe que a onda está na metade do seu comprimento de onda, né? O comprimento de onda aqui, ela está na metade. Então, isso corresponde à metade desse comprimento de onda. Se a gente avançar mais um pouquinho, vamos lá, mais um pouquinho, aqui, né? Então, a gente está na fase 0, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Então, a fase da onda é o 3π sobre 2. Isso corresponde a 3 meios, né, do comprimento de onda. E, por fim, quando a fase da onda já é o 2π, no 2π, né, o 2π, a onda vai estar no seu comprimento de onda inteiro. Então, daí a gente já percebe uma relação entre a fase e o comprimento de onda. Então, a gente pode ter aqui como regra geral que a fase, né, de 2π vai ser igual a um comprimento de onda inteiro. Aí, se eu tenho uma fase qualquer, eu vou chamar de alfa, então eu vou ter um valor lá para o comprimento de onda, x. E o que é isso aqui? Vocês conhecem, é uma regra de 3. Então, esse valor em comprimentos de onda da fase alfa vai ser, né, fazendo aqui as manipulações, alfa multiplicado pelo comprimento de onda dividido por 2π. Então, gente, bora aproveitar esse conhecimento aqui para a gente fazer a letra B do exercício anterior, tá bom? Então, na letra B lá, bora ver aqui como é que tá. Que diferença de fase faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9 milímetros? A gente encontrou essa diferença de fase de 2,64 radianos, né? Então, bora anotar aqui no outro slide. Diferença de fase igual 2,64 radianos, certo? Essa é a letra B da questão anterior. Beleza. Então, quanto é essa diferença de fase em comprimentos de onda?
Aí a gente tem aqui, né? Em comprimentos de onda, eu vou colocar o termo x, vai ser o alfa, vezes o comprimento de onda dessa onda, sobre 2π. Eu vou ter, então, aqui o ângulo, que é 2,64, comprimento de onda, dividido por 2 vezes 3,14. Então, x vai ser, fazendo toda essa continha, 0,42 comprimentos de onda. Então, essa diferença de fase lá, entre as duas ondas que têm comprimento de ondas iguais, né? As duas ondas são iguais em si, sendo iguais, então elas têm o mesmo comprimento de onda. Então, essa diferença de fase delas é quase meio comprimento de onda, 0,42 comprimentos de onda. Então, daí aquela diferença de fase lá que estava em ângulo, né? Eu sei agora quanto ela é em comprimento de onda. Gente, basicamente é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que tenha sido claro, né? Que não tenha sido muito complicado. Vocês podem rever esse vídeo várias e várias vezes, pausando, fazendo as anotações, e assim conseguir entender um pouco mais sobre a superposição e interferência de ondas, tá? Gente, muito obrigado, e vamos deixar de travanca e vamos estudar.